Bom dia, valentes do Altíssimo. Mais uma manhã na presença do nosso Deus, nosso 18º dia do jejum de Daniel. Estamos em reta final, né? Domingo estaremos fechando o nosso jejum. E Deus falando conosco poderosamente. A nossa meditação de hoje está em Daniel 1, versículo 8, que diz assim: porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Glória a Deus. Daniel decidiu não se contaminar. Eu queria falar um pouco sobre isso. O que significa contaminar? Quando a gente fala contaminar, fala de se tornar impuro, de se contagiar com coisas tóxicas, né? Com coisas impuras, coisas ruins. Como que a gente pode se contaminar? A gente pode se contaminar de várias formas. Nós podemos nos contaminar emocionalmente, nós podemos nos contaminar espiritualmente e nós podemos nos contaminar fisicamente, não é? Mas Daniel, ele decidiu não se contaminar e a gente percebe que ele decidiu não se contaminar em nada. Espiritualmente, né? Ele se posicionou com Deus para ficar firme no propósito que ele tinha com Deus. Não importava o que fosse acontecer ali, ele permaneceria firme, como ele permaneceu até o final. Nós já falamos disso nesses dias. Ele também não queria se contaminar com a comida mesmo, comer aquelas comidas. Por quê? Porque aquelas comidas elas eram consagradas aos deuses da Babilônia. E Daniel não comia nada que era consagrado a deuses. O Daniel só tinha um compromisso com o Deus dele. Então não comia essas comidas pagãs, contaminadas espiritualmente. Aí a gente vê o lado espiritual, né? E Daniel também não queria se contaminar com as festas, com as iguarias ali deles, com os vinhos, né? Que eles tomavam. Não tinha interesse nisso. E eu queria te dizer, e você? Como você está? Em que você está contaminado? Você já se contaminou? Você tem tido cuidado de não se contaminar? Aqui fala que Daniel decidiu. Tem uma tradução que fala que Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Tem uma outra tradução que fala que Daniel decidiu no seu coração não se contaminar. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer para não se contaminar é decidir. É tomar uma decisão. Por quê? Porque a decisão está ligada ao livre-arbítrio. Quando eu decido, ninguém manda nisso. A decisão é livre-arbítrio. E livre-arbítrio é respeitado por Deus. O próprio Deus respeita o livre-arbítrio. Quando a pessoa decide uma coisa, ela faz. Ninguém pede ela de fazer. A decisão é uma escolha. Ela escolhe fazer daquela forma. Então ninguém pode impedir uma decisão. A gente tem um livre-arbítrio, não é? E as consequências da nossa escolha nós teremos, né? Boas ou ruins. Então, primeira coisa, se você não quer se contaminar, decida, toma uma decisão. Eu não vou me contaminar. Eu não vou deixar me contaminar. Não é por isso que o Senhor fala também lá em Provérbios, de tudo que se pode guardar, guarda o teu coração. Ou seja, guarda o coração. Como é que a gente guarda o coração? Não se deixando contaminar com coisas ruins. Não deixando se contaminar com sentimento de amargura, de tristeza, de ódio, de rancor. Não permitindo que esses sentimentos cresçam dentro de nós e gerem, né, amargura, tristeza, desânimo. Isso é decisão também. Eu decido. Isso não vai acontecer. Eu não vou permitir. Fiquei chateado com alguma coisa, aconteceu alguma coisa. Aconteceu. Mas eu não aceito. Em nome de Jesus, eu rejeito a raiva, a angústia, eu libero perdão, eu me desligo emocionalmente dessa pessoa e dessa situação. Eu não permito que o inimigo use isso para me oprimir. E você posiciona, você decide a não deixar aquela coisa ruim, aquele sentimento negativo entrar dentro de você, aqueles pensamentos malignos tomar conta da sua mente. Você pode também tomar uma decisão de se não contaminar com as coisas do mundo, com o pecado, com as coisas erradas que as pessoas fazem. Porque hoje em dia está difícil de viver aqui no mundo, né? O que era certo agora tornou errado, o que era errado tornou certo. Então, quem rouba dos outros é certo roubar. Se você ficar numa empresa e você não roubar, você não mentir, você é colocado como uma pessoa
quadrada, cafona, fora de moda, e vão te perseguir, porque você não pode ficar tendo esse comportamento. Afinal de contas, todo mundo rouba ali, né? Então, você está com um comportamento que é um comportamento correto, sendo condenado no meio dos ladrões, né? É desse jeito. Então, no mundo, você também tem que tomar uma decisão para não se contaminar. As pessoas vão achar você diferente, vão te criticar, vão falar o que quiser, mas você decidiu, como Daniel, não se contaminar com as coisas do mundo, com a roubalheira, com a prostituição, com as mentiras, com a desonestidade, com a falta de compromisso, com a deslealdade. Você decidiu, você não vai se contaminar com as bebedices, com as orgias, com as fornicações, com os roubos, com a desonestidade, com a falta de testemunho do caráter cristão. Você decidiu, você não vai se contaminar com o mundo. E foi isso que Daniel fez, ele decidiu que ele não se contaminaria. E terceiro, você também decide não se contaminar espiritualmente, porque à medida que você se contamina emocionalmente, que você se contamina fisicamente, você também se contamina espiritualmente, porque tudo isso vai refletir no seu espírito, pois afinal de contas você vai abrir brechas para o inimigo agir contra você. Se você abriu brecha para entrar na sua vida, ele entra. O diabo, o demônio, os espíritos malignos, Satanás são legalistas, ele age em cima de legalidade. Você deu espaço, ele entra mesmo. Você abriu a porta, ele vai entrar. Então, para que você possa não deixar que ele entre, você também tem que tomar uma decisão de não abrir portas, brechas para que ele entre para destruir a sua vida espiritual. Então nós temos isso aí, essas três portas, que é o emocional, o físico e o espiritual, e todas três têm que estar em Cristo. E para que elas estejam em Cristo, você tem que ter a decisão de andar em Cristo e não se contaminar. E é assim que Daniel fez, que nós possamos fazer como Daniel. E quando a gente chegar no final, a gente vai ter o privilégio de estar melhor do que todos, porque a melhor comida é a comida que vem de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.